What up? Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Hora do Deboche, mais especificamente do Filosofia de Segunda. Bom, antes de mais, outra vez agradecer todo o feedback que temos recebido nestes dois primeiros episódios. Eu sei que vou estar muitas vezes sem agradecer, pelo menos agora nos primeiros tempos, porque eu tinha mesmo muita confiança neste projeto. Era uma coisa já, como já sabem, já ouviram, dá muito tempo e é muito bom ver este feedback. Acho que com 2 vídeos estamos com 250 views, mais de 15 subscritores, acho eu. Pá, em 2 vídeos é excelente. Claro que o primeiro tem um bocadinho mais, mas isto é como tudo, não é? Isto nunca começa de cima, tipo a subir e continua. Isto vai ter altos e baixos, deixa estar no início. Mas pronto, mais uma vez, muito obrigado. Neste episódio, eu vou começar a testar uma coisa, porque... A testar não, eu acho que não é bem testar, porque eu no primeiro episódio fiz isto, falei de 2 assuntos. Porque muitos dos podcasts que eu vejo é vários assuntos, estão a ver? É uma conversa contínua, mas que envolve vários assuntos. E eu queria começar a fazer um pouco isso, porque eu sei que tenho conteúdo, se calhar, para falar sobre um assunto por semana, sei, mas acho que traz um pouco mais de variedade ao episódio. Uh, e então acho que é uma coisa interessante, é uma estrutura interessante. Do que é que a gente vai começar a falar neste episódio? De uma das coisas, como eu disse no primeiro episódio, um podcast lá está, vão envolver vários assuntos, vários temas, e aos poucos e poucos as pessoas vão conhecendo o locutor, como é, o que é que não é, o que é que pensa, o que é que gosta, o que é que não gosta. E esta semana vamos falar, pelo menos neste primeiro tópico, digamos assim, neste primeiro tema, duas coisas que me são muito queridas, que é basquetebol e, neste caso específico, o Drake. Ora bem, porquê é que o Drake e o basquete em si vão estar neste tema? Porque o Drake acabou com a sua maldição das finais. O que é isto para quem não sabe? Para quem não sabe, aliás, Drake é um rapper que nasceu no Canadá. Pronto, acho que toda a gente conhece, acho que não tenho de fazer grande apresentação do Drake. E há uma coisa que nos últimos anos, até acho eu que é mesmo antes, tem vindo a acontecer, que é o chamado Drake Effect, o efeito Drake. O que é isto? É o quê? É uma maldição, mas é como uma superstição. Superstição, é essa a palavra que eu queria. Como existe, para quem gosta de futebol sabe, conhece, obviamente, que é do Ramsey. Ramsey é um jogador do Arsenal. Eu não vou alongar muito nisto, mas basicamente o Ramsey é um jogador de futebol que joga no Arsenal, em Inglaterra. E ele tem uma maldição que é, cada vez que ele marca um golo, uma celebridade morre. Muita gente tem dito já que é no dia, e muita gente tem dito que é no prazo de 3 dias. Porquê? Porque a lista já é muito longa, estamos a falar de mais de 20 nomes, e muitas delas foram mesmo no dia. Apenas umas 5 ou 6 é que foram nas 24 horas a seguir, ou no espaço de 3 dias. Mas muita gente como o Alan Rickman, quem não sabe é quem fez o Professor Snape no Harry Potter. Penso que o Robin Williams, o ator também, foi devido a isso. Então, pronto, o rapaz tem a coisa de cada vez que marca um gol uma celebridade morre. O que acontece com o Drake não é morrer, mas o que acontece nos últimos anos para cá? Cada vez que uma equipa, ou alguém envolvido em uma equipa, de vários, depois vocês já vão ver, tira uma foto com o Drake, ou o Drake apoia essa equipa perde em momentos decisivos. E isto não é inventado, podem pesquisar, não é brincar. Nós temos aqui muitas vítimas, e vai de todos os pontos, vamos lá ver. Ele, como vítimas, entre aspas, claro, entre muitas aspas, mas que sofreram do Drake Effect, temos o Spartan Michigan e os Kentucky Wildcats, que são equipas de basquetebol universitário norte-americanas. E ainda bem que a minha namorada decidiu-me mandar mensagem quando eu lhe disse especificamente que ia estar a gravar. Peço por este silêncio, mas está a tratar de vida. Ok, os Kentucky Wildcats e os Spartan Michigan são uma equipa de futebol, de basquete, aliás, norte-americano, da universidade, em que o Drake as duas vezes não, ele apoia estas equipas e, por exemplo, os Spartans não ganham uma final universidade desde 2012. E o Drake é fã-sumido deles. Temos também o McGregor, para quem não sabe, ele tirou 2 ou 3 fotos antes dele enfrentar o russo. Pá, eu não me lembro, eu adoro o McGregor, mas eu agora não me estou a lembrar do nome do russo. Mas era Nurmagomedov, uma coisa assim. Ele tirou 2 ou 3 fotos e perdeu contra ele. Temos também a Serena Williams, que penso que em 2015, eu não tenho certeza da data. O que aconteceu? Ela estava prestes a fazer a melhor coisa, ou das melhores coisas que pode fazer no ténis, que é ganhar os 4 maiores slams.
Eu não percebo muito de ténis, peço desculpa, mas sei que ganhou o Roland Garros, que é de França, de Paris, em França, o Wimbledon, de Inglaterra, o Sydney, na Austrália, e estava prestes a ganhar o Nova York. E o Drake, na semifinal, apareceu para apoiar e ela perdeu. E já tinha limpo todos os adversários atrás e perdeu nisso. Temos também o exemplo do PSG, do Dortmund, do City, do Arsenal, em que prestes a jogar em finais ou jogos decisivos para os campeonatos, alguém nas 24 horas antes tirou uma foto com o Drake, publicou e perderam. E, para quem não sabe, em 2016, que foi a altura, na época em que os Cavs ganharam os Golden State Warriors, a final, em que fizeram a remontada histórica de 3-1, que nunca ninguém tinha feito na NBA, o Drake estava a apoiar os Golden State nesse jogo, nessas finais, e eles perderam. E o que é que aconteceu? E porque é que o título é que o Drake acabou com a maldição? Porque finalmente essa maldição foi quebrada. Como? O Drake é um grande fã de desporto, como dá para ver, ele vê e joga e apoia diferentes desportos, mas o seu preferido, entre aspas, é mesmo basquete. E ele, sendo do Canadá, apoia os Toronto Raptors, que é a equipa canadiana, que é a única equipa, aliás, fora dos Estados Unidos da América que compete na NBA. Ele é fã dos Raptors, mas lá está. Apesar de já ter aparecido em muitas finais com camisolas de outras equipes e assim, ele sempre foi fiel, entre aspas, mas sempre a sua equipa foi os Toronto Raptors, que jogaram nesta season, 2018-2019, as finais contra os Golden State Warriors. Eu sei que eles nunca ganharam a competição na franchise history. Eu não tenho a certeza se é a primeira vez que estou nas finais, mas eu também tenho quase certeza que ganharam aos Golden State Warriors, que vinham de 2 campeonatos seguidos, por 114-110 no jogo 6. Claro que isto é uma coisa incrível, até para mim, que sou fã de NBA, apesar de eu ser dos Miami Heat, desde 2012, e sempre fiel aos Miami. Claro que qualquer fã de basquetebol que não é do Golden State quer sempre que aquele, o chamado underdog, ganhe. Então o Drake diz que o Drake finalmente quebrou a maldição porque estava a apoiar os Raptors, teve na maioria dos jogos. Porque é que não teve em todos? Porque ele foi proibido, não, mas aconselhado a não ir à Califórnia, porque os Golden State são a equipa de São Francisco, que para quem não sabe é no estado da Califórnia. Devido, pronto, a incidentes, porque é normal uma celebridade a apoiar a equipa rival, claro que não podem não acabar bem. Mas apoiou-os, demonstrou sempre esse apoio e, portanto, a equipa que ele apoiou numa final ganhou. Portanto, a equipa que ele apoiou numa final ganhou. Então, está-se a dizer que o Drake finalmente quebrou essa mesma maldição. Isto é incrível. Uma pessoa diz à mãe, à namorada, a toda a gente que está a gravar. O que é que fazem? Ligar nessa altura. Jesus. Ok. Portanto, parabéns aos Toronto Raptors. Ok, que não foram os Heat a ganhar, mas parabéns ao chamado Underdog por terem ganho o campeonato. Parabéns ao Drake. I mean, é a sua equipa. Portanto, parabéns Toronto. E ainda bem que o Drake conseguiu acabar com a maldição das finais. Vamos ver como é que acontece daqui para a frente. Não sei o que é que acontece mais com estas outras equipas. Agora queria falar de um assunto, mudando pronto, fazendo a transição para o tópico. Este tópico é um pouco pesado, eu não sei se é bem a palavra, mas é um pouco, acho que é muito importante falar nisto. E não se tem falado muito, que é, para quem não sabe, aliás, primeiro de tudo, se calhar vocês já repararam que muitas das celebridades que seguem, seja no Facebook ou no Instagram, mudaram a sua foto de perfil para um azul clarinho. E se calhar muitos de vocês não sabem porquê. O que aconteceu? Atenção, isto está a ser gravado dia 21. Portanto, tudo o que eu estou a falar, tanto neste assunto como no próximo, é referente ao que está a acontecer esta data. Eu sei que isto vai ser lançado na segunda-feira, portanto, entre 24. Portanto, mas isto é referente. Portanto, a quinta-feira passada, dia 13 de junho, aconteceu um massacre enorme no Sudão. É possível que muita gente não tenha ouvido falar nisto. Mas primeiro dar-vos uma introdução do que aconteceu no Sudão. Em abril deste ano mesmo, o presidente do Sudão, chamado Omar al-Bahir, peço pelo sotaque, mas é o nome, foi destituído do cargo de presidente pelas forças militares do Sudão, depois de manifestações do povo contra o mesmo, porque ele estava a ser acusado de crimes de corrupção e nomeadamente também de ajudar terroristas, portanto, e terrorismo. E como tal, as forças militares tomaram... Isto foi um 25 de Abril que descambou um pouco. Portanto, as forças militares retiraram o presidente do cargo e ficaram essas mesmo a tomar conta do país e
e no seu. Ficaram na liderança do Sudão e prenderam até, nomeadamente, o presidente. E o que aconteceu? Eles têm estado em guerra nestes últimos tempos, já tem sido um estado um pouco de guerra. Nestes tempos para cá, pronto, de abril para cá. E o que aconteceu? Este massacre foi na sequência de manifestações da população contra essas mesmas forças militares. Porque, ok, o presidente estava a ser acusado de terrorismo e de corrupção. Ok, as forças militares tiraram-no do poder. Ok, supostamente, lá está, como o 25 de Abril, as coisas deveriam tornar-se melhores. Mas infelizmente não aconteceu. Não aconteceu. Em vez disso, aconteceu um massacre enorme no Sudão. Eu já vou dizer-vos dados, porque são coisas mesmo assombrosas. Aliás, o atual governo, portanto, as forças militares, repudiam propostas de intervenção internacional, ou seja, não aceitam que outros países ajudem o país, o que é horrível e o que é desumano. Devido, e vocês vão ver assim os dados, são coisas mesmo assustadoras, são números horríveis. Aliás, e porquê? O porquê de ninguém estar a falar nisto nas televisões, ninguém estar a dar. Não é importância, eu não quero dizer esta palavra que se calhar é muito. Tornou-se muito. Fora não é bem a expressão que eu quero usar, mas porquê é que não está a ser tão falado? Porque as próprias forças militares desligaram a internet do país durante 1, 2 semanas. Portanto, as únicas informações que estão a vir cá para fora é de pessoas e sobreviventes que têm um pouco de acesso à internet. Aliás, e isto foi muito falado porquê? Porque há uma rapariga, eu penso que ela está a fazer Erasmus, algo do género, e um amigo dela está no Sudão e conseguiu ter acesso à internet e conseguiu transmitir esses dados. Tanto que lá está, peço perdão, se pesquisarem por esse massacre no Sudão, vão ver a foto dela do Instagram e ela a descrever que a família dela acho que morreu, ou grande parte da família morreu, e ela está a receber essa informação através de um colega. Porque o país desligou a internet. Portanto, estão a ver o que é um país desligar a internet para as coisas não serem faladas. Só para ver, e lá está, eu estou sempre aqui a refrasear os dados, eu já vos vou falar, são mesmo coisas astronómicas e horríveis. E a própria ONU já pediu o fim do massacre, só que aparentemente continua tudo igual. A ONU pediu, pá, parem com isso, parem com eu sei que isto parece um pouco estúpido, no sentido, parem com isso. Atenção, eu não estou a brincar com nada. Eu sei que a gente tem de pôr às vezes um pouco de humor nas coisas, porque senão para as coisas não se tão pesadas, mas claro que é um assunto sério, como é óbvio, estamos a falar, normal, mas também não quero pôr uma conotação muito pesada nisto. Mas pronto, se estão a querer entender com o sentido de, parem com isso, não, pá, estão a massacrar pessoas, está a ser está a ser uma coisa horrível, nunca se viu algo, acho que nada comparado no Sudão, ou se calhar até noutros sítios. Mas aparentemente está tudo igual, está tudo em estado, continua um estado de guerra, continua um estado de mortes. E os militares dizem que sabem tudo o que está a acontecer e que fazem intenções de punir essas pessoas. Mas como é óbvio, o Sudão, um país africano que acredito tenha muita gente, como é a ver complicado descobrir culpados, apontar dedos. É muita gente. E eu vos então aqui apresentar os dados que consegui tirar através do Com Cultura e Arte, que é um canal não, uma página de Twitter e também tem Instagram, se não me engano. Vamos aqui ver os dados. Apenas em 3 dias, 3 dias desta manifestação, deste massacre, estamos a falar de 113 mortos, 723 feridos, 650 pessoas presas, 48 mulheres violadas, 6 homens violados e estão 1000 pessoas desaparecidas. Estes são os dados atualmente, pelo menos da última atualização que vi e que fiz a pesquisa. Estão a ver estes números. Estão a ver, e lá está, é o que as pessoas estão a dizer. Publiquem isto, neste caso, estou a ver no Twitter. Publiquem, falem, porque as pessoas não estão a falar, porque a internet foi desligada, então as televisões não estão a falar disto, não estão a dar o devido importância, mas estão a ver estes números em 3 dias. O número de mortes, de feridos, desaparecidos, violações, está a ser um massacre. E eu sei que esta parte é um pouco pesada, mas por exemplo, tive aqui uma notícia que uma miúda de 6 anos foi violada por 10 homens. Estão a ver o horrível e o horrendo que isto é? Isto é o mundo está a acontecer neste momento. Isto está a acontecer neste momento num país do nosso planeta, enquanto nós estamos aqui em nossa casa, pronto, não é? Tudo bem, entre aspas. Há estes problemas. Eu não estou a dizer, não estou a querer dizer que ninguém ajuda ou ninguém. Não, não é bem isso, mas as coisas têm de ser faladas e às vezes lá está, uma simples partilha de uma hashtag, o que é que acontece?
faz, e é assim que eu sei, por exemplo, das notícias. O Twitter funciona com as trends. O que é que são as trends? Basicamente, quando uma coisa é muito falada ou muito mencionada, começa a subir no número de quantidades que está a ser falado e começa a ir para primeiro lugar, décimo lugar, não sei o quê. E foi assim que eu vi Sudão em primeiro lugar, e ok, o que é que aconteceu no Sudão? E foi assim que consegui descobrir. E o que acontece? Há muitas notícias e muitos jornais e muitos canais que cada vez mais estão a usar o Twitter para isso. Porque mal vem assim uma coisa nas trends, nas chamadas trends, ok, vamos ver o que é isto. E veem, por isso é que as pessoas estão a dizer, falem disto, as coisas não estão a ser faladas, as pessoas não estão a saber o que é. Falem, informem, porque é realmente uma coisa, epá, uma coisa horrível. E cada vez mais temos de ser mais unidos, nós que estamos bem, entre aspas, ou países que têm um pouco mais, felizmente, de estabilidade, poder ajudar os mais pequenos, entre aspas, poder ajudar, poder contribuir, porque estamos a falar de seres humanos como nós, são iguais a nós, carne e osso, são pessoas iguais e estes números assombram qualquer pessoa. E qualquer pessoa que veja isto vê e depois o problema destes estados de guerra é isto. A ONU e outros países a quererem ajudar e os próprios governos não estão a deixar ajudas internacionais. É algo assombroso. Países poderem ter a capacidade de ajudar e quererem ajudar, tipo, ok, nós ajudamos, nós temos meios, nós podemos ajudar. E esses países dizem, não, não, a gente não quer ajuda. Então o quê? Vamos continuar a ter mortes nas ruas? Caminhar nas ruas e ver pessoas mortas, crianças mortas, porque não queremos receber ajuda? Isto é uma coisa muito importante que está a acontecer neste preciso momento no nosso mundo e é algo que devemos ter atenção, deve ser falado, deve ser discutido e que deve ser ajudado, não é? Claro que não. Pronto, quando estas forças militares dizem que não querem, é complicado, as pessoas querem ajudar, é verdade. Mas é complicado porque se mandarem para lá a gente podem vir mais não sei quantos mortos. E são problemas delicados, mas devem ser falados, devem ser discutidos, devem ser postos em cima da mesa para a gente. Para os governos poderem. Ok, nós temos este problema, quais são as propostas de solução, o que é que podemos fazer para ajudar? Tudo. Acho que isso é importante e acho que este assunto deve ser falado e acho que vocês deviam saber, também saber porque. E atenção, isto parece uma coisa descabida, mas eu tenho muita gente que está comigo que eu lhes falei e eles disseram: Não, pá, não sei o que aconteceu no Sudão, o que é que aconteceu? Porque realmente isto não está a ser falado e as pessoas, muita gente, não sabe e vem aquelas fotos de perfil, às vezes questionam-se e não vão pesquisar, mas é devido a isso e se vocês já viram, já agora sabem porquê. E pronto, acho que é um assunto que toda a gente devia saber, deviam, pronto, estar informados do que está a acontecer. Eu sei que isto foi um ambiente um bocadinho, foi um tópico um bocado pesado, mas eu acho que é isto num podcast, é falar de vários assuntos, de vários tópicos que, pronto, vocês sabem a minha opinião, viram agora. Ui, cuidado. Viram a minha opinião, viram como é que eu penso. Eu acho que é importante informar as pessoas disso, porque eu sei que este podcast. Eu quero que ele tenha momentos cómicos, momentos de reflexão, seja ou melhor, eu quero que isto seja um momento chill, um momento descontraído, em que estou aqui a falar dos meus pensamentos e da minha opinião em relação a alguns tópicos, e que outras pessoas vejam e, opá, realmente tenho esta opinião, não tenho esta, olha, ainda bem que ele falou nisto, acho que é bom. Pronto, agora lavando um pouco deste tema. O próximo tema e o último que eu venho aqui falar hoje tem a ver com o que está neste momento nos holofotes, que é a transferência do João Félix. Pronto, eu não sei se disse no primeiro episódio, mas como disse agora anteriormente, gosto muito de basquetebol. Eu gosto de três desportos muito. Sou mais aficionado em três desportos, que é o basquete, o futebol e o futebol americano. Mas o futebol como é óbvio, não é assim tão óbvio, mas é a minha paixão deste puto. E o Benfica, sou benfiquista, ferranho, não doente, atenção, tenho noção das coisas. E como é óbvio, isto está a ser um assunto falado não só no mundo dos benfiquistas e do Benfica, mas no mundo do futebol. E eu vinha aqui falar. Aliás, eu nem ia falar em específico do João Félix. Eu ia falar, porque neste momento em que eu estou a gravar isto, atenção, dia 21, o que está neste momento é o vai ou não vai do João Félix. Há muita gente a dizer que sim, já está acordado, há malta que não é bem assim. Portanto, neste momento é a minha opinião acerca do que está para acontecer. E eu ia falar de pequenos jovens, entre aspas, pronto, cada vez mais no futebol. Quem acompanha futebol regularmente vê isso, e quem é da minha época, eu sou de 97, já viu isso, o que é que era antes transferências e jogadores de futebol e o que é que são agora, miúdos de 16, 18 anos, a estarem a jogar em ligas com homens do futebol, senhores do futebol, como eu e por acaso eu e os meus colegas chamamos de chamar os senhores do futebol, que é Casillas, é Buffon, é Pirlo, é Beckham,
é Roberto Carlos, é pronto, os chamados senhores do futebol, que os senhores já lá estão há muito tempo e que têm neste momento agora até miúdos de 16, 18, 19 anos na sua asa a ver o que é o mundo de futebol pela primeira vez, quando eles já andam nisso há muitos anos. Mas o que eu venho aqui, se calhar, até falar mais é no João Félix, sim, mas é a questão que muita gente está a pôr, que é, será o João Félix um Renato Sanches 2.0? E acho que isto é fixe de se falar, porque como Benfica fala nisto e como até adepto de futebol, óbvio que toda a gente fala nisto. Eu tinha aqui alguns números para vos mostrar as comparações e isto vem da Transfer Market. Para quem não sabe, a Transfer Market e até o 00 são as duas fontes mais fiáveis no futebol. O 00, mais informações. A Transfer Market é mais acerca de valores de mercado. Quanto é que eles estão a valer, quanto é que não estão. Também tem estatística, mas é mais a ver de números e é o mais fiel. Atenção, não estou a dizer que os números que vou apresentar são os mais fiéis e claro que isto já tem algum tempo, portanto é o mais correto que se pode ter. E eu trouxe alguns números para a gente comparar. Vamos lá ver, o Renato Sanches tem neste momento, Renato Sanches, atenção, isto vai ser muito por alto, não vou entrar muito em estatísticas nem coisas do género, vou falar isto muito por alto, depois vou dar a minha opinião. O Renato Sanches neste momento tem 21 anos e está a jogar no Bayern Munique. Entrou no Benfica, atenção, quando digo aqui entrar no Benfica é a equipa principal, com 18 anos e valia 10 milhões dia 24 de 2 de 2016. Eu não tenho certeza se isto foi a altura em que ele foi. Foi quando entrou para o Benfica, não tenho certeza se foi quando estreou, pela equipa principal, o jogo em si, pronto. Dia 1 do 6, portanto, ora, 1 do 6, estamos a falar. Ora, na altura, junho, portanto em junho foi perto do início do europeu, como se lembra em 2016, valia já 20 milhões. Portanto, no espaço de 4 meses, mais que menos coisa, aumentou o seu valor de mercado para em 10 milhões. Portanto, dia 1 de junho de 2016 valia 20 milhões. Entrou para o Bayern, ainda com 18, dia 22 do 7, portanto 22 de agosto de 2016, ou seja, já tinha passado o Euro. O Euro 2016, em que foi o jovem da competição, ganhou e aqui ele foi vendido ao Bayern por 30 milhões. Portanto, ele de 24 de 2 a 22 do 7, portanto, lá está, em 5 meses, ele passou de 10 milhões para 30 milhões. Ok? Vocês sabem, vocês viram, o rapaz tem talento, ele jogou nas horas como qualquer pessoa viu, ele era o menino de ouro do nosso Benfica, portanto, ele sabia bem o que valia e o que era. No Bayern, e depois a Transfer Market tem uma coisa interessante que é, mostra a progressão. Então, ele no Bayern, com 19 anos, dia 19 de 6 de 2017, portanto um ano depois, já só valia 22 milhões. Portanto, ele no espaço de coisa de um ano, já valia de 30 milhões, já valia 22 milhões. Foi emprestado ao Swansea por 22 milhões, dia 2 de 1. Continuou. Dia 2 de 1, continuou no Swansea. Mentira, dia 2 de 1 entrou para o Swansea. Dia 28 de 5, ainda no Swansea, portanto, ora, em 4 meses, mais coisa menos coisa, já valia 20 milhões. Portanto, ele entrou para o Swansea a valer 22. E quando saiu do Swansea valia já 20 milhões, portanto, baixou 2 milhões. Bayern regressou ao Bayern com 21 anos. 21, atenção. Dia 18 de 12 de 2018, portanto em dezembro, já ainda valeu aos 20 milhões. E neste preciso momento, portanto isto foi atualizado dia 5 de 6 de 2019, o Renato Sanches no Bayern com 21 anos vale 18 milhões. Portanto ele foi vendido a valer 30 milhões e neste momento o Renato Sanches, que joga no Bayern, só está a valer 18 milhões. E como todos nós sabemos, como é que foi o percurso dele? Estava no Benfica, muito bem, jogador estrela, jogava muito bem. Quis tentar voos mais altos, foi para o Bayern. O que aconteceu? O Bayern é uma equipa, pronto, não se compara muito ao Benfica porque tem outra magnitude. Perdão. Não jogou, sentou no banco. Para não estar sentado no banco, foi emprestado ao Swansea, de Inglaterra. Não deu grande show, voltou ao Bayern. E até agora na conversa, em entrevistas recentes, ele disse que está triste porque não joga, porque ele sente-se preparado, mas o treinador não mete a jogar. E pronto, não é? Quer dizer, ambicionou voos mais altos, se calhar se tivesse estado um ano ou dois no Benfica a amadurecer, se calhar conseguia ter outras oportunidades. Mas já falo melhor à frente. O João Félix,
tem 19 anos, neste momento, joga, neste momento em que estou a gravar é jogador do Benfica, entrou para o Benfica com 18 anos, a valer 12 milhões, dia 1 de novembro de 2018. Portanto, 12 milhões, valia mais 2 milhões com o Renato Sanches. Com 19 anos, atenção, ainda no Benfica, portanto, dia 11 de 1 de 2019, portanto, um ano depois, se não me engano, deixem-me só verificar aqui. Portanto, era mais coisa, sim, de um ano, portanto, de 11, aliás, não tenho certeza se foi um ano ou se foi no mesmo ano. Só que conferência, porque isto é aquelas coisas, os números são, são complicados de ver. Exatamente, estou correto. Num ano, portanto, já com 19, 15 milhões. Dia 18 de 3, portanto, 2019. Isto agora vai ser tudo em 2019. Ora, 11 de 1, 15 milhões. 18 de 3, 35 milhões. Ele em coisa de 2 meses mudou astronomicamente de 15 milhões para 35 milhões. E dia 7 do 6, que foi a última atualização, 7 do 6, 70 milhões de euros. Neste momento, o João Félix, jogador de 19 anos, de Sport Lisboa e Benfica, vale 70 milhões de euros. Portanto, ele aqui em 3 meses, passou de 35 milhões para 70 milhões. E lá está, volto a referir, dia 21 do 6, que é o dia em que estou a gravar isto, ele está a falar-se em ir para o Atlético por 120 milhões. Eu penso que é esta a cláusula de rescisão dele. Portanto, ele neste momento vale 70 milhões no mercado e o Atlético está a pensar comprá-lo por 120 milhões. Portanto, vocês conseguem ver aqui a comparação com o Renato Sanches. Eu sei que eu estar a dizer números assim por alto para vocês é um pouco complicado. Estar aqui com datas é complicado. Se calhar se estivessem a ver era melhor. Mas vocês devem estar dentro do mundo do futebol, estão a perceber o que é que eu estou a falar. Portanto, com 19 anos ele está a valer de 70 milhões. O Renato Sanches com 19 estava a valer 22 milhões. Ok, são épocas diferentes, são momentos diferentes, podemos pôr essa questão toda. O que se está agora aqui a falar, e o que se vem a falar é, será que o João Félix, peço perdão, vai ser um Renato Sanches 2.0? É assim, na minha sincera opinião, eu acho que ele não devia sair. E atenção, não é por amar muito o João Félix e etc. Porque eu sou da opinião de que eu sou do Sport Lisboa e Benfica. Não sou do João Félix, não sou do Samaris, não sou do Cardoso. Não, os jogadores infelizmente vão e vêm nos clubes. Mas o clube está lá sempre presente. E não há João Félix, há um Zé Manel. Não há um Zé Manel, há um David Cardoso. Ou seja, estão a perceber? Ou seja, não é o facto de o João Félix sair, porque de certeza que o Benfica arranja outra pessoa. Mas, caramba, ele é do Benfica e é um jovem e todos nós temos aquele lado de que temos consciência do que se está aqui a falar. Estamos a falar de um miúdo de 19 anos a ser transferido do Benfica depois de uma época excelente, vamos dizer, podemos dizer excelente, a voar para um clube como o Atlético de Madrid, que muita gente pode estar a questionar se é bom ou não. Tem uma realidade diferente do Benfica. Já não vai jogar contra Rio Aves e Portos, vai jogar contra Real Madrid e Barcelonas. E pronto, na Champions vai jogar na mesma, tal como jogava no Benfica. Mas vocês estão a perceber o que é que eu quero dizer com isto. Ou seja, ele pode estar a querer dar um passo maior do que a sua perna. E eu acho, e a minha opinião era a mesma em relação ao Renato Sanches, e estou com pena de ter sido assim o desfecho dele. Eu acho, e como muita gente já vi, que o João Félix deveria ficar no Benfica mais um ano ou dois. Não é por querer manter o jogador para nós. O João Félix é nosso, é Benfica. Não. É porque ele é novo. Ele é bom assim, mas pode melhorar. E não é por um ano ou dois, não é por mais uns par de milhões. É um ano ou dois que vai estar a aprender, vai estar a assimilar, vai estar a crescer e depois sim pode voar para voos mais altos. Acredito que não seja este ano ou dois que vá fazê-lo baixar o seu rendimento. Acredito que não. E o Renato Sanches é o ponto que as pessoas mais estão a comparar porque lá está. É o menino do Seixal, aconteceu o mesmo, um miúdo que aparece do nada da formação do Seixal e de repente se mostra um grande jogador com um grande potencial, que quis voos mais altos antes do tempo e agora, pronto, anda a queixar-se que não joga, que o Bayern, que pronto, mais nenhum clube o quer, porque pronto, quis voos mais altos e não estava pronto. E o medo, acho que todos os benfiquistas é esse. Não é o facto do João Félix sair por ser do Benfica. O Benfica há de ir a buscar outra pessoa qualquer. É porque sendo do Benfica, criamos uma empatia com o jogador. E como tal, não queremos ver um jogador tão bom, com uma carreira tão promissora, a ser mais um a desperdiçar a sua carreira.
E espero bem, e atenção, espero bem que o Renato Sanches consiga dar a volta à sua carreira, nem que seja para ir para um clube mais baixo, mas depois voltar a subir, porque ele tem potencial e tem tudo para ser um dos melhores. E é isso que eu espero do João Félix. Que, pronto, infelizmente acho que já não há muito a fazer. Acho que já se falou muito que ele vai para o Atlético e que já está em Madrid e que já foi acordado, mas pronto, até esta data que eu estou a gravar isto, nada é decisivo e ele é jogador do Sport Lisboa Benfica. E eu espero que ele fique por isso mesmo, não é por ser do Benfica, como já referi, é mesmo porque é um jogador com muito potencial e que muito possivelmente estaria a desperdiçar uma carreira brilhante por querer voos mais altos antes do tempo. É a minha opinião, não sei como é que isto vai desenrolar, muito sinceramente, é esperar para ver. Bom, foi o podcast desta semana. Acho que gostei, por acaso, sinto que gostei de fazer pesquisa para este podcast e gostei do trabalho que fiz para este podcast. E acho que o formato é interessante, ter assim vários temas e ir assim buscar a todos, porque são temas da atualidade que as pessoas interessam ver e interessam-me falar e interessam mostrar a minha opinião. E acho que é interessante, lá está. Neste episódio temos um bocadinho mais pesado do que outros, mas acho que no fundo tem a ver é com a forma como se fala. Pronto, um pouco mais descontraído, não tão por uma conotação tão negativa nas coisas. São negativas, mas temos sempre o lado positivo das coisas, tornar as coisas às vezes, lá está. Eu peço desculpa dizer muitas vezes lá está, mas é um vício. Pôr um pouco de humor nas coisas, tornar as coisas um pouco mais leves para se falar. Pode-se falar, atenção, é um assunto sério, é verdade, sim, mas ter um pouco mais de humor para aliviar um pouco a tensão desse mesmo tema. Muito obrigado por ouvirem, já sabem, a mesma conversa de sempre. Subscrevam o canal, deixem comentários do que acham, tanto em minha prestação como nos outros episódios com os rapazes, do que é que se pode melhorar, o que é que não se pode. Partilhem ao máximo. Estou muito contente por este podcast e este projeto estar a ter o lançamento que está a ter. Muito obrigado mesmo e, aliás, mahalo, peace, tchau.